Se tem história, tem voz. Se tem Piscinate, tem emoção. Vem com a gente celebrar os 40 anos da nossa escola no Rebobina Piscinate. Há 4 décadas nasceu uma escola e com ela milhares de histórias, memórias e vidas transformadas. Mergulho na memória e no coração de quem fez parte dessa caminhada. Está no ar o especial Piscinate 40 anos. Com vocês, Rebobina Piscinate. Eu sou a Mariana. Eu sou a Pamela. E hoje, no nosso podcast, estamos recebendo umas convidadas muito especiais que fizeram parte do mar da nossa história. Se apresente por gentileza. Meu nome é Vera, fui professora dessa escola por 21 anos. Fui tanto professora quanto coordenadora da escola. Meu nome é Tarsila, fui professora, coordenadora e diretora da escola. É uma honra ter vocês. E para começar a nossa rodada de podcast, vocês poderiam falar um pouco sobre essas memórias estabelecidas nessa mesa que está rica de memórias, de histórias? Poderiam falar um pouquinho de cada uma delas? Temos aí 40 anos de história, né? Então temos muitas histórias a serem contadas. A escola Piscinate sempre foi uma referência em Sinop, né? A gente sente muito orgulho disso. Né? Nós chegamos a ser, em algumas épocas, igualadas a uma escola particular, porque os eventos que a gente tinha, as práticas pedagógicas que a gente realizava eram imensas, né? E de boa qualidade. Né? A qualidade é que faz a gente ser uma referência. Então, a escola Piscinate, ela sempre foi muito bem vista, tanto no bairro em que ela atua, como também em toda a cidade de Sinop, né? Então, a gente sente muito orgulho de fazer parte dessa história, né? Por todos esses anos, né? E aqui nós trouxemos aqui algumas memórias para serem contadas, que são tantas, né? E são coisas boas, mas a gente também passou por muitas dificuldades, né? Dificuldades estruturais. A diretora, né? A Tarsila, quando foi diretora, ela sabe que a escola não tinha estrutura, né? Não tinha professor para dar aula. Não tinha, então a gente brincava até para pegar a professora a laço para dar aula para os alunos, que não tinha. Tinha pessoas de outros estados para cá dar aula aqui, mas havia uma carência muito grande. E a escola sempre lotada. Nós chegamos a ter 2.100 e poucos alunos, com 100 e poucos funcionários. Sim, era bastante. E a gente, nessa multidão, né, de alunos e pessoas, não era só o Piscinate que sofria essa carência de professor. Né? Todas as escolas passou por grandes dificuldades. Né? Sinop começou uma explosão populacional, né? E que os profissionais não acompanhavam, né? Então, a gente passou por muitas dificuldades, mas a gente ia solucionando conforme ia se caminhando, dando sempre o jeitinho brasileiro, né? Então, a prova disso é que está aqui. A gente tem aqui uma série de atividades que nós realizávamos nas escolas, né? Por exemplo, desfile de 7 de setembro, que acabou de acontecer na cidade, né? Passamos aí no passado pelo 7 de setembro, e já vem na nossa memória, né, que a gente sempre participava, né, e participava, assim, com muito louvor, né, inclusive o Piscinate tinha uma fanfarra, né, da escola Piscinate. Que tirou vários prêmios. Olha. Apresentação em outras cidades. Ia para fora apresentar, isso aí a Tarsila lembra mais, né? Sim, porque ele estava sobre meus cuidados, né, ele professor até hoje, ele é falecido. Eu não lembro o nome dele também, que ele coordenava, né, a fanfarra, mas era assim, motivo de orgulho, né, para a gente, tudo isso, né. A gente realizava um evento que a gente sempre fazia na escola, era as feiras de ciência. Não sei se elas acontecem ainda dentro das escolas, né, mas talvez a tecnologia, ela vem para ajudar, né, mas também às vezes atrapalha. E na nossa época, as pesquisas elas eram realizadas pelos livros, né? Através dos livros, pela busca constante do aluno. Hoje, num clique, você descobre as coisas, né? Então, talvez isso acaba diminuindo um pouco o sentido da Feira de Ciências, né?
Mas no nosso, ela tinha muito valor, porque os alunos, depois que escolhiam o tema, eles iam muito atrás. A fundo. Bem, E uma coisa, Vera, que eu lembro muito bem, que marcou nós, professores, na época, porque foi distribuídos, os temas foram buscados em sala de aula junto com o professor, e desenvolvidos também. Cada professor se virou do jeito que ele pôde. Ele foi além da conta para ele apresentar, que nem a Vera. Foi até a Alta Floresta buscar adornos indígenas para poder apresentar o trabalho dela. Esse aqui é a minha não era só dos a nomes. escola, não era só a nossa escola que fazia feira de ciências, eram todas as particulares e as estaduais também faziam. E a gente costumava levar os nossos alunos visitar a feira de ciências do Nilza, de turma em turma, tudo com muita organização, e eles vinham na nossa. No final dessa feira de ciências, a gente observou uma coisa assim, a gente é o que é, por essência, né? Então, o que aconteceu? Os alunos da nossa escola, por ser uma escola de bairro, na época era bairro Vila Operária, a nossa população, ela trabalhava na cerâmica, na serraria, nos serviços mais braçais, né? E aquilo refletiu na feira de ciências. Tinha uma serraria, tinha um vulcão, tinha uma cerâmica, tinha a parte indígena. Então, foi tudo assim, sabe? Não tinha nada de tecnologia na escola ainda, nada disso. A nossa, não. Então, ficou diferenciada. Dali uns dias que terminou a nossa feira, a gente foi visitar a feira do Alberto Seib, que era uma escola particular, referência. Lá veio a medicina, odontologia, computador, entendeu? Então, era completamente, deu para os alunos ter uma visão da escola, de que eles estavam voltados, e o que os nossos estavam voltados a estudar, a fazer as coisas. E foi tudo muito, muito. E a comunidade vinha mesmo visitar. A comunidade passava, tinha de manhã, de tarde e de noite. Era muito... Pode falar. Desligar. Assim, a participação da comunidade, ela era muito efetiva dentro da escola, né? Tanto nos eventos que a gente realizava, né? Então, voltando aqui na Feira de Ciências, isso aqui é a minha menina dos olhos, né? Essa feira, eu sempre vou me lembrar dela. Nós resolvemos fazer uma feira... Não sei, não lembro se foi a primeira, mas todo ano tinha feira de ciências. Mas mexia até com o comércio. Mexia com todo mundo, mexia né? com todo mundo. E aí nós fizemos os índios do Brasil, né? Para valorizar a cultura indígena. Então, como eu era professora de história, né? Então, cada professor focava no tema relacionado à sua disciplina. Nós fizemos uma oca, bem onde está a sala do professor, hoje, do lado de fora, né? Nós fizemos uma oca, fizemos um palco também. E dentro dessa oca, que ela foi retratada como bem específico, né, realidade das ocas dos índios mais matogrossenses, né? Fizemos só num tamanho menor. E dentro dela, eu consegui trazer vários objetos de alta floresta que eu consegui através de amigos de lá. Nós trouxemos cocar, nós trouxemos vasilhas, peças de cerâmica, tudo produzido, arco, flecha. Então, eles estavam dentro da oca para serem visitados, né, conhecidos. E ao lado da oca nós fizemos um palco. Aí com as crianças do 6º ano, se não me engano, eles fizeram vestidos, né, trajados rigorosamente como indígenas, né? E aí eles fizeram uma dança. A gente criou uma dança indígena através de muita pesquisa, né? Fizemos uma dança. Então, cada pouco, de hora em hora, eles iam lá, para quem vinha visitar, e realizavam a dança. Então, deu um impacto muito, muito forte, né, nesse dia. E
quando eu estava procurando as fotos, eu fiquei muito feliz de ter encontrado elas, porque elas representam, assim, não só uma memória para o piscinático, mas uma memória para mim também, né? Mas nós realizávamos, olha aqui, deixa eu só falar os desfiles de 7 de setembro, teve um ano, que eu não me lembro qual, em que nós contamos a história da Escola Piscinati. E a história da Escola Piscinati, ela também está ligada à história dos colonizadores de Sinop. Né? Isso. Aí nós criamos um uniforme para professor, esse uniforme, né? Os alunos, eles vieram contando a história dos colonizadores, porque o seu Piscinati foi um colonizador, né? Com tantos outros que aqui chegaram. E aí nós criamos para os professores que acompanhavam os alunos no desfile essa camiseta. Essa camiseta que foi criada naquela época. Então nós criamos Escola Piscinati tem história, né? Porque assim como a cidade de Sinop tem a sua história, que é linda, né? Essa história de colonizadores que aqui chegaram. Eu mesmo, quando eu cheguei em Sinop, eu cheguei em 89, né? Lógico, muitos já tinham chegado antes de mim, mas a cidade não tinha nada. Nós andávamos na Avenida Júlio Campos, era cheia de buraco. Eu ia dar aula, carretas. A gente ia dar aula, eu assumi no Enio, quando eu cheguei aqui. A gente ia dar aula de bicicleta, nós íamos de bicicleta para a escola para dar aula, e dentro da sacola nós levávamos uma outra muda de roupa. Né? A gente ia com uma roupa mais comum para a escola e outra dentro da sacola, porque até chegar na escola, a gente já passou por um buraco, algum carro já passou e jogou lama na gente, então a gente tinha que chegar na escola, trocar de roupa, para depois ir para a sala de aula. Então a gente chegou aqui sem estrutura. Então, assim, a história de Sinop é uma história de luta, né? De muitos que lutaram. No meio do sul. Não tinha mato, né? Nem o bairro era tão desenvolvido. Então ela é uma cidade, assim, uma escola ainda meio isolada, né? O bairro era pequeno, mas foi construída aqui dentro era a Vila Operária. E aí, nesse desfile de 7 de setembro, nós resolvemos contar essa história, né? Então, a gente pegou desde as histórias dos colonizadores. Primeira professora. Isso, a primeira professora que veio. Inclusive, netas, eu lembro que foi netas do Piscinati que vieram desfilar para a escola. Elas eram criancinhas. E a professora Dulce, que se responsabilizou por cuidar, né, dessa parte, vestiu elas lindamente, e nós fizemos daí para homenagear, além da cidade, homenagear também a escola, como professora de história, resolvi e falei, vamos fazer uma camiseta, mostrar que nós também temos a nossa história, né? E aí nós criamos esse lema, Escola Piscinati tem história. Aí fizemos a camiseta verde, que o verde é a cor da escola Piscinati, né? Da bandeira da escola. E ficou assim um impacto muito bonito e ficou na memória de todo mundo, né? De todos que passaram por aquela fase e de nós professores, né? Que vivemos isso. Então são coisas assim que eu acho que nos orgulham de ter sido professora, de ter deixado marcas. Eu acho que é muito bacana por onde a gente passa, a gente deixar as nossas marcas, né? As nossas memórias. E o que compensa muito para a gente, compensou, o que é importante, é aonde a gente vai, que encontra alunos e pais daquela época. Ai, professora, tudo. A gente cantava o hino na escola toda semana. Era muito diferente. Então, os pais, que hoje são pais, aquela vez eram alunos, né? Então, eles sentem isso, essa mudança que houve. É impressionante, porque 40 anos de Piscinati, a gente escuta nossas histórias, a gente vê quantas memórias tem a nossa escola, como foi maravilhoso vivenciar, marcante. E qual foi a época que vocês marcaram a história da Piscinati, trabalharam aqui? Nossa época, eu fiquei 20 e poucos anos aqui na escola, eu acho que nós tivemos muitos momentos. Um desses foi essa feira de ciências que eu acabei de citar, foi assim, muito marcante para mim. E como nós também realizamos trabalhos para ensinar os alunos a solidariedade, né, para aqueles que necessitam, um dos quesitos das feiras também eram
a gincana de arrecadar alimentos e roupas, né, para que a gente pudesse doar às entidades, né, que necessitavam. Então, os alunos arrecadavam muito, saíam nessas ruas, nos mercados, pedindo alimentos, nós acomodávamos numa sala, depois separávamos, e a equipe que ganhava, a gente fazia eles mesmos entregar. Então, até aqui a gente tem um momento bem divertido, né? Onde a gente está na sala, o professor Inácio, a Maria, com um monte de alimentos arrecadados, e aí a gente já fazendo a separação, e depois os alunos levavam. Nós chegamos a levar no Lar dos Vicentinos, chegamos a levar também no Orfanato Menino Jesus, e era de caminhão. Eu lembro que meu marido trabalhava com uma caminhonete 4.000, e ele vinha aqui nos ajudar, né? E era, assim, muito alimento para ser levado, não era pouco, não. Então, são momentos, assim, e momentos com professores. Nossos momentos também, entre nós, professores, a gente era muito unido, né? Quando a gente fala assim que a gente era muito unido, não tinha problema? Tinha, claro que tinha alguns problemas, mas a gente conseguia, lógico, né, resolvê-los. Mas a gente tinha uma unidade, né? A gente era muito piscinate, né? A gente não... Tinha orgulho de onde trabalhava. Isso, você falou a palavra certa. Nós tínhamos muito orgulho de estar aqui. Então, a gente tinha muitas confraternizações entre nós, né? A gente, como coordenadora, além de coordenar a parte pedagógica, a parte disciplinar dos alunos, a gente também tinha a responsabilidade de coordenar este convívio entre os professores. Porque é importante que todos se deem bem. Tem que ser um tomar lá. Todos se deem bem para que o trabalho flua, né? Para que o trabalho seja realizado com sucesso. Então, vocês vão encontrar também muitas fotos, de confraternização de professores. Nós estamos aqui confraternizando, né? A gente realizava aniversário. Cada 2 meses, por aí, a gente realizava o aniversário do mês. Então, a gente lá na sala do professor, do bimestre, né? Na sala do professor, a gente tinha bolo, refrigerante, salgadinho, juntava todo mundo, cantava parabéns, né? A gente até se presenteava muito, né? Então, a gente tinha essa preocupação de manter os professores também muito unidos, né? Então, isso nos enche também de orgulho. E essas confraternizações, elas eram muito divertidas, né? Inclusive, o professor não podia ficar grávida, né? Ficava grávida, a gente mesmo já se reunia, fazia chá de bebê dentro da escola para os professores, né? Porque era importante, fazia uma vaquinha para família. ajudar um professor que ainda não tinha recebido, porque era 5, 6 meses para receber. Naquela época não era assim, né? Nós começamos com tinha muito dinheiro pra atraso nada. financeiro, né? Quando a gente chegou na cidade, ou mais um tempo ainda, foi muito tempo para nós, demorou muito tempo até ter essa regularidade financeira, né? Tá todo mês o dinheiro na conta. Às vezes ficava 2 meses, 3 meses sem receber. Então, a escola ajudava muito, contribuía muito com quem ainda não havia recebido, né? Para poder dar a vida, né? Porque chegamos até a arrumar tempos de moradia, luta, né? tempos de luta. Mas eu acho assim, que as lutas nos fortalecem, né? A gente aprendia muito a necessidade. A necessidade faz, né, a gente aprender. Então, conselho de classe, não sei se vocês ainda hoje fazem conselho de classe, né? Essa aqui é uma foto de um conselho de classe, né? E a gente sentava, né, no final do bimestre para resolver, conversar como andava cada um dos alunos, né? E, ao mesmo tempo, era um serviço obrigatório, né? Porque o conselho de classe fazia parte de uma das obrigações de estar presente, a obrigação do professor. Sim. Mas também era até divertido, né? Porque ali a gente se reunia. Nesse momento do conselho de classe, a gente se reunia. Mas sabe que eu vou contar uma história aqui para vocês, assim, da parte minha de coordenação, que também foi uma luta grande. Depois que você saiu, eu assumi a coordenação. Fiquei 8 anos na coordenação da Escola Piscinati. E quando eu assumi a coordenação, nós tínhamos muitos problemas disciplinares, né? Aluno que matava a aula, briga dentro da escola, drogas dentro da escola. Nós passamos por todos esses problemas e não foram poucos, né?
E às vezes aconteciam episódios gravíssimos, né? Que a gente às vezes precisava mesmo, inclusive, trabalhar com uma transferência escolar de um determinado aluno. E isso tinha assim muita implicância jurídica também, né? Então, por querer tomar atitudes amparadas legalmente, eu lembro que eu fiz uma parceria com a promotoria, né? Aí o promotor da Vara da Infância e Juventude, eu trouxe ele para dentro da escola, né? Fizemos uma reunião com os pais e ele alertou, colocou os pais falando das responsabilidades também do pai, né? E aí ele nos ajudou a construir, a elaborar um regimento escolar que fosse amparado legalmente. Então, quando eu saí da escola, quando eu já me aposentei, eu deixei esse regimento totalmente muito bem elaborado, muito bem construído e apoiado pela promotoria, né? Eu não sei hoje como está, né? Porque as coisas em 10 anos se transformam, tá? Mas foram trabalhos que a gente deixou para a escola poder caminhar, né? Poder caminhar com bastante propriedade. A senhora fez uma diferença muito grande Sim. para a escola. Muito tempo, lutou bastante por ela. A questão de financeira, que nem vocês falaram, que era bem difícil receber o salário de professor, né? Se trazia também pessoas que davam palestra. Muita palestra. Médico, conselho tutelar, delegado no turno, pelo desarmamento. Então, trazia pessoas importantes da sociedade. A gente pensa assim, a gente brinca hoje, né? Como a gente estava brincando antes de começar falando, a gente era muito doido, né? A gente se enfiava em cada coisa, como que pode, né? A gente trazia político para dentro da escola, né? A gente trazia delegado, promotor, a gente se enfiava em todos os quesitos e todas as brechas da escola, né? A gente não temia, né? A gente não temia. A gente só queria o melhor. E esses momentos das brechas, assim, aconteceu uma história que vocês lembram que foi muito engraçada? Assim? Nós tivemos muitos momentos engraçados, né? A gente fazia também a festa junina. Festa junina era muito divertida na escola, né? E os professores se vestiam a caráter e faziam. Nossa, Priscila, que boa lembrança. Você lembra que o Zé Paulo entrou com a luzinha na canhota na festa? A Dulce era muito criativa. A professora Dulcelina, ela era muito criativa. Ela se fantasiava, os professores. Nossa, eu lembro uma vez que nós fizemos teatro para os alunos, os professores faziam teatro para os alunos. Jogo de futebol, nós jogávamos, né? Eu lembro que uma vez eu fui goleira na turma. Ai, não lembro agora o resultado do jogo, ainda bem, né? Mas, assim, era muito divertido, né? Os professores criavam situações para que os alunos assistissem os professores, né? Dançando, jogando futebol, né? Fazendo teatro. Então, a gente se divertia muito, era muito trabalho, mas também era muito diversão. A professora Abigail eram duas artistas para se vestir. Nossa, a gente se fantasiava, né? Olha, hoje a gente pensa, né? Onde a gente fazia... Tinha desfiles na escola também. Na escola. E é uma essência tão importante na escola, né? De ter um contato com os alunos, os professores interagir. E os nossos ex-alunos, a gente encontra eles têm essas memórias. Meu Deus, como era bom. Né? Como era bom e a gente nem se deu conta. Sim. E hoje não tem mais isso. Hoje jovem não, tem coisas que o jovem não aceita, não interessa. Sim. Você, ex-professoras, vocês viam a amizade professor e aluno muito importante para a aprendizagem ou não tinha muito valor? Suma importância. Não vou dizer amizade, mas o respeito. O respeito e o convívio, muito importante. O bom relacionamento do professor com... Tudo tem limites, né? Sim. Mas é muito importante, até para o aluno aprender melhor. Você não pode ter medo do professor, tem que ter o professor como
um amigo, né? E respeitar. Muitos professores hoje em dia têm medo de ter esse relacionamento com os alunos. Sim. Por conta de muitas leis que, tipo, se você toca, ele é considerado sério. Fica muito nessa, mas é um pouco essencial, sim. Sim, não, é essencial, faz parte. Eu acho até que não tem como desvincular uma coisa da outra. Eu acho que um bom relacionamento do professor com seu aluno, ele já é meio caminho andado para a sua aprendizagem. Porque você cria nessa amizade, né, lógico que é uma amizade de respeito, onde cada um sabe exatamente o seu lugar de professor e o seu lugar de aluno, né? Então, mas nessa relação de amizade, ela facilita com que o professor consiga chegar ao aluno nas suas dificuldades e sabe resolvê-las, né? Então, quando a gente fala para vocês que a gente brincava muito, que a gente era artista, que a gente fazia essas coisas, não ultrapassava o limite do respeito. Tudo isso era para manter a unidade e, através disso, a gente conseguir o objetivo principal da escola, que é a aprendizagem. Né? A gente atingia todos? De jeito nenhum. Ninguém nunca vai conseguir isso. Né? É aí que está o bom da coisa, a gente sempre está buscando. Né? Então, essa amizade entre aluno e professor, ela é importante e eu acho que em tempos de hoje, mesmo eu após 10 anos, eu acredito que continue sendo muito importante para estabelecer laços, né, de amizade e de aprendizagem. Como que você pode querer aprender alguma coisa se você tem medo do seu professor? Tem medo, você não chega ao nível do aluno. O professor tem que se colocar no nível do aluno. O aluno se sentir amparado, acolhido, ele aprender melhor. Quando um professor ele é soberbo, ele é tipo um impostor, o aluno tem medo, até de falar. Ele não consegue entender a matéria. Tem isso. Toda escola tem. Sim. E tudo é importante para a aprendizagem do aluno. É importante essa relação de aluno-professor. É importante a relação com a família. Né? Nós precisamos desse trio, né? De aluno, professor e família. Sem os três, as coisas não funcionam. E pelo que eu continuo ainda me interessando por coisas de escola, que a gente escuta, que a gente vê, a família está muito ausente da escola. A relação entre aluno e professor continua porque o aluno tem que estar dentro da escola, né? Até por força de lei, tem que estar na escola. Mas eu acho que a família se ausentou bastante, né? E nós tínhamos essas atividades que nós fazíamos, como feira de ciências, festa junina, confraternização, todas elas eram realizadas com a participação da família. Né? Então, a gente tinha, nessa época, muito mais a família dentro. A união. Né? Isso. E do que hoje. Né? Eu acho que hoje as coisas se esfriaram, de certa forma, e aí entra a dificuldade. Portanto, que esfriaram que vocês percebem a dificuldade, né? De aprendizagem por falta dessa unidade, esses três laços, né? Não é que hoje tudo pode, é que não é bem trabalhado. Quando a gente fazia a reunião dos pais, que tocavam mais a organização, tocava para a direção, os pais vinham em peso. Eu tenho uma ata, deve estar guardada aí nos arquivos do livro, e 600 e poucas assinaturas de reunião. Um dia, sim. E no início do ano, aquela vez vinha o livro, né? A gente fazia uma reunião, entregava direitinho. Então, a participação era muito importante para nós. Daí, os pais que tinham problema com os filhos já estavam ali, todas as pessoas, cada um numa sala, entregando boletim e conversando assim, de frente com o pai, explicando quais os problemas que o filho tinha. Como se faz hoje em dia. Só que aquela vez parecia assim que era levado mais a sério. Não sei se era mais respeitado. Não sei se é impressão minha ou o quê. Hoje em dia, o pai não vai na escola. Porque eu saí da escola faz 3 anos que eu me aposentei. No município, eu continuei trabalhando. Então, eu vejo que a dificuldade é muito grande. Ou é o trabalho, ou é uma coisa, ou é outra. Eles não têm essa participação que deveriam.
Tira o foco da comunidade escolar. E até com essa pergunta, eu vou fazer um laço nisso que eu trouxe, nesse livro que eu trouxe, né? E a gente mantinha esse bom relacionamento. Tive outro em casa, não consegui achar na pressa, mas esse aqui é um livro que uma aluna me presenteou, né? Quando ela estava já no terceiro ano, concluindo o terceiro ano do ensino médio, né? À época foi lançado esse livro de Dan Brown, né? Anjos e Demônios, e ela me presenteou com olha aqui, ó, professora, adoro você. Você foi e sempre será muito especial para mim. Sou aluna Lívia. Então, são coisas assim que nos marcam, inclusive a minha filha mais nova chama Lívia também, que nos marca, né? Muito. Eu tenho um outro livro em casa, não consegui achar, que esse tem um nome assim: Quanto pior for a pessoa, melhor para você. Essa é uma sala de aula, deu de presente, né? Tem a dedicatória, e aí ontem eu estava também bastante apurada, acabei não conseguindo editar, mas ele está no cantinho lá de casa, guardado, né? Então, assim, são coisas assim, que quer dizer que essas dificuldades que nos aparecem no dia a dia nos faz crescer, né? Nos faz crescer, nos faz fortalecer, nos conduz à sabedoria. Sim. Imagina, ter tantos alunos e participar, ter um respeito, como a gente é aluno do terceiro ano, a gente na sala de aula, a gente vê situações assim que são difíceis assim com os professores, assim, as pessoas, os adolescentes, tudo eu posso, o respeito é puxado mais pro lado que na verdade nem respeito tem. E aí com a era da tecnologia também, e a era da tecnologia também com o uso dos celulares, agora que foi tirada também, impor muita falta de respeito mais do professor. E ver essas histórias sendo passadas assim, no Piscinati, a gente percebe que a nossa geração não teve a oportunidade de ter o contato com a relação entre o professor, o aluno, vivenciar essas memórias na escola. E é um trabalho valorizar muito importante. mais, né? A falta da valorização. E a gente vê que o trabalho de vocês e de todas as pessoas que passaram aqui, porque os convidados sempre falam de memórias que tiveram aqui. E realmente isso é uma falta que a gente teve, infelizmente, na nossa geração. Igual eu falei, a gente não ter a amizade entre professor e aluno. Muitos professores têm medo, realmente. Isso acaba prejudicando. Muitos não têm medo, igual a senhora falou, de conversar com o professor, de tirar sua dúvida por conta de algo que ele pensa que ele vai falar. Mas como essa amizade... É a questão dos limites, né? Por exemplo, assim, o aluno tem que ter respeito com o professor, não medo. Tem que ter respeito. Sempre lembro do professor Inácio, ele é bem sério, né? Mas na hora da brincadeira, na hora de jogar, na hora de fazer um churrasquinho, na hora de fazer as coisas, ele está junto com os alunos. Estava junto com os alunos. E assim todos os outros. Então, essa amizade ficou... O que ficou para nós, para mim, falar de mim, o que ficou para mim do trabalho do Piscinati foi assim, foram 22 anos trabalhando aqui. Esses 22, quase 10 eu fiquei na direção. Eu entrei 3 vezes na direção. E depois fiquei até aposentar. Então, o que ficou para mim, assim, é gratidão, muita gratidão pelo que eu aprendi com as pessoas, né? O que eu batalhei, o que eu sofri também, né? Por falta de recursos, às vezes, por falta de manutenção, de atenção do governo, entendeu? E o que ficou para mim dentro dessa gratidão é saber que tu sai para a rua. Nós, no comércio, é difícil entrar num consultório, num laboratório, num comércio que não tem alguém que sair da escola. A escola era muito grande. E essas pessoas que estão no comando são os pais, as mães, o comerciante. E eles dizem, oi, professor, e vem, todo mundo vem dar um abraço para a gente. E falar daquela época. Não tem dinheiro que pague isso, né? Isso é tão importante. Sabe, eu não sabia que eu fui importante para aquela pessoa do jeito que... Olha, outro dia entrando no Mercado Machado, eu estava lá, encontrei uma aluna.
Se ela ver esse podcast, ela vai saber, eu não lembro o nome dela. Ela tinha uma criança junto, no carinho. Ela disse, professora, faz tempo que eu quero dar um abraço para a senhora. Ela colocou o nome meu, filhinha dela. Que honra, Nossa. que honra, né? Eu acho assim que gratidão é o sentimento maior, né? Nossa. É saber que tudo valeu a pena. Tudo valeu a esforço, pena, a gente aprendia, todo o corria esforço valeu a atrás. pena, né? Aquele aluno que você buscou lá, que estava matando aula, né? Até aquele aluno que tu transferiu por indisciplinas graves, né? Porque a transferência era em caso de transferência extrema. Tudo valeu a pena. Para você conseguir hoje, você poder andar as ruas, reencontrar esses alunos que já estão com família no mercado do trabalho e ter esse reconhecimento por nós. Porque então acontece a mesma coisa, quando a gente chega em algum lugar, hoje mesmo, eu estava entrando ali e uma professora que eu não sabia, que foi minha aluna, né, veio, professora Vera. Então, assim, é uma honra e eu ter alunos que são professores de vocês hoje. O Fernando passou pelas minhas mãos, né? Fernando foi meu aluno, né? Tem a foto, cadê a foto dele aqui? Um excelente professor. Excelente, uma graça, né? Aqui, ó. Fernando era muito, aqui, ó, aluno Fernando, 10. Ó, aluno da escola recebendo o diploma do ensino médio da Tarsila. E tá, né? Sendo hoje um grande homem, um grande professor. Isso nos enche de orgulho, também, né? as formaturas foi da minha época em diante, foi criada. Quando fazia-se formatura do ensino médio. Não Nossa, sei se hoje faz. Quem chegava no terceiro ano era uma glória. Todo o refeitório, na primeira semana, já escolhia quem ia ser o líder. E eles começavam a planejar e se organizar para a formatura no final do ano. E as formaturas eram e daí teve anos que os oitava série também pediam. Aí nós fizemos no ginásio do lado. Mas é muito bom, né? Reviver esses momentos, né? Olha aqui, ó. Porque no dia a dia da gente, às vezes as coisas aqui ficam tem esquecimento. Eu dando aula em sala, aqui no ponto, para coordenar uma noite de formatura. Nós fazíamos no Colonial. Era um lugar mais especial. Esse aqui foi na quadra. As formaturas. Aqui fui madrinha de valsa de uma turma, chamei o Jefferson. Era um professor, amigo, que nem um filho para mim. Aqui, ó. Vem formatura. Todo mundo na Imagina quantas pessoas que não passam por isso. Nossas mãos. Todo ano. Aqui também, a turma toda. Aqui foi um negócio que fizeram, uma pesquisa na cidade. Aí nossa escola ganhou. Olha aqui, ó. Ganhou um prêmio, ó. Ganhou o troféu de pódio. Tivemos em primeiro lugar em alguma coisa. Mas eu fui escolhida também no negócio dos vereadores, tá? Também ganhei. São memórias que vai extraviando nos momentos. Esses alunos, ainda ontem eu estava pensando nesse aluno, nunca mais vi ele. Esses dois alunos. Esse aqui às vezes eu via, né, na igreja, agora faz tempo também que eu não vejo. Você frequenta essa igreja aqui, né? Mas aqui, ó, eu recebendo lá tudo era da escola, né? Esse vereador aqui. A gente recebia prêmios. Recebia da Câmara Municipal e muito dos alunos também. Olha, isso aqui é o ginásio aqui de vocês, aqui, ó. Quadra aí. Na quadra. Aqui foi uma formatura com os professores na mesa de honra. Eu coordenando. Entregando. Bastante. Então é uma coisa assim. Fica a manhã inteira se nós ficarmos aqui. A gente fica e ainda falta tempo, é muita coisa. Eu tô impressionada de ver tanta coisa.
É muito legal de ver isso. Você vê a mudança que tem muito pra cá. A evolução, né? Algumas coisas Professora melhoraram, né? E matemática. outras, infelizmente, não evoluíram tanto quanto deveria evoluir, né? Mas isso também eu acho que a tecnologia transformou. mudou, Se nós né? estivéssemos hoje ainda atuando, com certeza essa realidade que a gente está aqui também não estaria, né? Ou estaria de uma forma diferenciada, né? Mas... E a gente viveu, eu nem tanto, quando eu saí, ficou mais 8 anos ainda. Né? Mas, assim, a transição da fase, como é que eu vou chamar essa fase? Não tinha computador, não tinha internet, não tinha nada na escola. Tinha só a parabólica que o governo mandou para o curso. Mas e como se usava? Na hora da atividade, todos assistiam os vídeos. A escola deve ter as aulas. Até o tempo ainda tinha as televisão nas paredes, assim, mas não funcionava. Mas era um conjunto de fitas, cassete. É uma formação de professores, né? Formação de professores. E na hora da atividade, o coordenador ficava assistindo um vídeo de uma aula do professor lá do Amazonas, do outro estado, havia uma troca de experiências, sabe? Então por isso que eu sinto saudade até das coisas que foram difíceis, mas a gente aprendeu muito. E não se tinha verba na escola. Muito assim, tipo 10% do que vem hoje, nem sei quanto que vem hoje de verba na escola, mas não tinha. O professor também ainda atuou na direção, o Gilmar, com o tempo na direção. No tempo dele foi feita uma festa na escola, um evento, e juntou dinheiro para comprar o primeiro computador da escola. Foi comprado na gestão dele. Então, a nossa escola, assim, era a primeira escola que tinha um computador. Então, todo mundo vinha na janela. Eventos canônicos. Um computadorzinho desses de caixa diferente. Mas era assim, tudo conseguido com muito sacrifício, muito sacrifício. E a tal da rifa da bicicleta, que a gente ganhava do político, do comércio, fazia uma rifa por R$2, R$3 no número. Na comunidade só dava para comprar uma coisa, seja para fazer um evento para o Dia da Criança, ou alguma coisa para contribuir no desfile, ou para comprar uma coisa, não se tinha. E os professores pegavam os bloquinhos, levavam para a sala e... Nós tínhamos que levantar dinheiro. Hoje nem pode mais nessas coisas, porque a escola recebe certinho as verbas. É bom, né, também. Que bom. Tudo foi melhor. Depois que veio o PDE, aí é o programa de dinheiro direto na escola. Então, daí mudou muita coisa. Começou a vir. A gente pensava, mas onde estava esse dinheiro? Antes. Aí começou a vir. Aí foi criado os conselhos, conselho escolar, que atuava muito bem o conselho escolar. Participava, prestava atenção nas prestação de contas, sabe? Foi, assim, experiências boas para tudo que lado. E a gente dava um jeito, fazia as coisas certinho. E ficou de tudo um pouco. No final tudo dava certo. Nada. E passaram naqueles corredores, depois de alguns anos sem votar, veio memórias, veio... Quando a gente vem votar, que eu venho aqui dentro, antes eu vinha para a Unimed, mas agora só quando a gente vem votar. Então, um sentimento assim de saudade, mas de muita tristeza de ver a escola que o governo podia ter feito uma reforma. Foi, acho que a última reforma elétrica foi no meu tempo, bem no finalzinho, quando eu estava saindo da direção. Foi feito, mas foi através de correr atrás políticos. Eu lembro que você me ajudou ainda. A gente corria atrás, né? Era interessante, ia pedir apoio político, né? Para que saísse o dinheiro, porque a situação estava num caos, né? E aí a gente precisava. O caos era tanto que os ventiladores estavam caindo. As tomadas, às vezes, pegavam fogo.
estava muito feio na época. E daí houve uma reforma elétrica. Eu também voto aqui e Eu não todo ano, transferi né, meu todo título. ano eleitoral, então a gente acaba entrando na escola para fazer o voto. E quando a gente entra, eu também, assim, vem a saudade, né? Vem um sentimento de gratidão por ter passado tantos anos, ter contribuído da nossa forma, e às vezes de tristeza também, por ver a escola que, apesar de tanto tempo da gente já ter passado, não ter passado por uma reforma adequada, Decente. uma reforma decente. Não um remendo. Reforma decente. A escola merece, como vocês viram aqui, são tantas histórias, foram tantos trabalhos. Pessoas que passaram por aqui, que se beneficiaram da escola, que tem na memória delas, né? Isso, eu gosto muito desse lema que eles usam, que a escola transforma vidas, né? Não existe espaço melhor, né, do que a escola. Então, assim, ela merece, né? E espero que vocês, né, que estão aí nessa caminhada agora, incentive outros alunos, professores, a buscar por uma reforma adequada da escola, né? Porque vai continuar. Vai no protesto. Infelizmente, né? Porque a política, ela é guiada por interesses, né? Infelizmente, interesses pessoais, interesses coletivos. Então, essas prioridades acabam ficando em segundo plano. Nós já passamos todos esses anos e não vimos aquela escola ser transformada de uma forma grandiosa. Melhor uma sala, melhor um espaço, mas não na sua totalidade. Então, a gente, mesmo que nós já passamos por aqui, deixamos nosso legado, né, deixamos nossa contribuição, a gente espera que isso aqui possa ter uma grande transformação estrutural. Porque isso ajuda na aprendizagem. A condição da estrutura da escola contribui muito. E tantos profissionais que se formaram aqui. Muitos. Muitos. Eu estou vendo no podcast, vocês estão trazendo arquitetos que passaram por essa escola, empresários que passaram por essa escola. Então, assim, a contribuição da escola para a sociedade de Sinop, ela é volumosa, né? Então, merece que o governo dê uma atenção especial para ela, né? As histórias. Sim. Bom, eu queria colocar só mais uma coisa. Uma coisa que eu sinto muito orgulho e gratidão, é a quadra da escola. Foi construída no meu tempo. Foi a primeira escola no Norte que teve. Ela nasceu de um projeto da Helena, projeto do PDE, né? Com o levantamento de onde vinham tantos alunos de longe, com a questão dos alunos não terem nem tênis, sol quente, problemas com a pele, enfim. A gente foi montando e conseguimos através desse projeto, o PDE aprovado no SEDUC. Aí, como só a nossa escola tinha ganhado, foram R$54 mil, que a gente ganhou na época para fazer a quadra. Daí a SEDUC ofereceu uma quadra coberta em Cuiabá para nós olhar, o conselho lá olhar para ver se servia aquela. Nós queríamos pegar um modelo, mas a gente preferiu fazer assim, e a comunidade ajudou, porque fazer os tijolos dos bancos de lá não tinha, era para ser só o ar. Daí foi feito complementos nela. E do projeto, porque beneficiava, na época eu não lembro de números, não gravo números, mas tinha um bom número de alunos, assim, tipo assim, mais de 1.000 alunos, que era beneficiado, que vinha das comunidades adjacentes, vinham para cá, aí vinham ser beneficiados. E o piso, a gente fez a concorrência
e na hora de abrir os envelopes, uma pessoa, o engenheiro que tinha lançado a proposta, se propôs a dar o piso. Se ele ganhasse a licitação, ele daria o piso de Fabiflex, tá? Ali. E daí ele deu mesmo esse piso, então foi juntando. Daí, como que foi feito para dar o dinheiro? Tem até fotos aqui. Foi montada toda a quadra embaixo das árvores. Foi montada uma serralheria completa ali para poder eles comprar. Mas a engenheira que prestou conta. Mas eles montaram ela toda aqui na escola mesmo. E fizeram. Para minimizar custo, né? Para minimizar custos, para poder dar com aqueles 54 mil. Construir a quadra como a gente sonhava também. Daí as outras escolas queriam também, mas não, daí foram lá na SEDUC, quando era a Socorro, que era a nossa assessora pedagógica. Qual o critério que eles analisaram para doar os 54 mil para a escola Piscinati? PDE aprovado. Então, o plano político-pedagógico da escola tinha que estar em dia, tinha que estar aprovado, e lá tinha que constar quando foi feito o PDE, tinha que constar a necessidade dessa quadra, o pedido, os levantamentos que eles tinham feito, tudo, tinha que constar. Daí, como constava, foi completado. Aí foi feito. Rigoroso, né? Por isso que meu nominho está lá na placa. E daí meu filho, durante a semana, ele vem acho que 2 vezes aqui jogar basquete com os universitários de medicina da UFBT. Ele está dando, é um menino bem alto, esse é meu filho. Aí ele vai lá, um dia ele foi lá e mostrou para ele, tirou uma foto, mostrou para a mãe. Da mãe na placa, né? Que hoje o filho usa para trabalhar. Usa para trabalhar. Usa para trabalhar. Legal, né? Era tão bom. E nós tínhamos por costume na escola a sessão cívica. Entendeu? A sessão cívica era uma coisa assim, não sei, eu acho que a nossa camada de professores, nossa turma, acho que trazia de berço aquele civismo. A gente foi educado assim também na escola, né? Não tem 2 mastros ali na frente? Uhum. Então, aqueles mastros tinham um palco ali, um palco bem bonito ali. A gente tinha uma caixa de som, a gente colocava. O professor saía da sala com os alunos em fila, tudo bonitinho. E ali se cantava o hino, se falava os recados da escola, os problemas surgiam assim no dia a dia. E, enfim, os alunos gostavam muito desse momento. Ele fazia parte, assim, de manhã e de tarde, de noite, 3 vezes. Semana da Pátria também, eu lembro uma vez, eu tinha o costume de montar na lousa um esquema. Quem que vai hastear a bandeira, né? Aí tu fazia já no início da Semana da Pátria, eu já fazia na lousa, junto com os professores, construía quem vai hastear tal dia e vai dar uma poesia. O outro vai fazer que hora vai arriar a bandeira. E tocava pro guarda em domingo, só ele aqui dentro da escola. Ele hasteava. Eu falei, seu Valério, no santo sentido. E eu falei, sem boné, respeito. Sem boné. Não guarda sozinho. No santo sentido. Ele, é mesmo, dona Tarcísio? É mesmo? Eu tinha que manter o civismo, né? Civismo. Dependendo se está sozinho. E quem está em fila, a questão do respeito, fazia parte dos desfiles. Então, isso eu acho que está faltando um pouco isso. Hoje em dia, você leva os alunos, não sabe nem às vezes fazer uma fila. Trabalho.
Tiro de guerra, os meninos do tiro de guerra vinham ajudar a gente. Incinerar a bandeira, como que se faz? Ter a bandeira, trazer alguém de fora para morar aqui. Ele ensinou como que ele fazia com a bandeira já usada. Enfim, é muita coisa, várias coisas. Podia ficar o dia inteiro. Para a gente finalizar, qual é o recado de vocês, tantos alunos que passaram por vocês mandariam um recado para eles? Saudades, gratidão por ter te conhecido. Acho que a gente tem saudade deles, né? E orgulho de ter contribuído com a formação pessoal de cada um deles, né? Alguns a gente contribuiu de uma forma mais intensa, outros talvez também não fomos valorizados, né? Mas, assim, ter passado pela vida de cada um desses alunos é gratificante, é um orgulho, né? E eu fico muito feliz de ver sempre eles, né, quando a gente tem a oportunidade de encontrá-los, estar bem, né? Pais de família, mães de família, já sendo empresários ou profissionais liberais. Isso é gratificante. Eu acho que é mostrar que tudo valeu a pena. Né? E a nossa história valeu a pena. Como valeu a pena e como a gente tem histórias para contar. E mesmo as dificuldades que a gente, falando em ex-aluno, esses dias atrás, dias e dias, até meses, encontrei um ex-aluno meu que me deu muito trabalho, né? Como professor ainda não estava na coordenação, mas muito trabalho. E eu fui comprar um objeto para minha filha e fui nessa loja. Quando me deparei, era ele o dono da loja. E quando ele me viu, assim, ele me pediu desculpa. Ele me abraçou, né, pelo trabalho, assim. Mas eu olhei, eu olhei assim, meu Deus, toda a minha dificuldade com ele valeu a pena. Porque de alguma forma o transformou. Não sozinha, claro que não. Mas que eu tive uma parcela de contribuição por ter visto ele, aquele homem que ele se transformou. Então, assim, aquilo foi de uma gratidão imensa. E obrigado, meu Deus, por ter me permitido passar por essas coisas. Eu digo a mesma coisa, Vera. É tão bom, é tão gratificante que vocês só vão entender isso se vocês passarem por isso. Eu encontro as pessoas, eu quero te dar um abraço, saudade, por onde você anda, né? Anda sumida, e eles perguntam da vida da gente, dos filhos, querem contar da vida deles, da família deles também para a gente. E os pais, que já estão um pouco mais de idade que nem nós, encontram a gente na rua ou em qualquer lugar, eles contam, sabe o meu filho, aquele assim, aquele está assim, eles querem contar para nós o que aconteceu, se formou, fez pós-graduação, está no Nordeste. Olha, eu fico assim, meu Deus do céu, às vezes eu nem lembro direito, sabe, pelo nome, quem que é, depois eu vou me localizando. Mas é tão bom isso, ganha o dia, ganha a vida. É muito gratificante. E o reconhecimento dos alunos, o reconhecimento dos pais, sabe? Só gratidão e pedir que Deus os abençoe sempre. Amém. Bom, o nosso tempo infelizmente é curto, mas realmente é um privilégio ter vocês aqui. Realmente é um mergulho na memória. A gente agradece por toda a sabedoria, todo o ensinamento que tem passado pra gente. A gente que se sentiu emocionada, a gente se sente comovente por ter feito realmente história do Piscinati. A gente agradece e é uma honra estar com vocês hoje. Obrigada. Obrigada. Para nós também é uma honra ter lembrado de vir aqui e ver que vocês estão jovens, fazendo um trabalho muito importante. E parabéns à professora também. Obrigada pelo convite. E desculpa se não sei, eu contei muita coisa. Que isso. Porque eu estou afastada dos microfones. Então, eu também quero agradecer por essa oportunidade. É mais um reconhecimento que a gente fica engrandecida, né, de ter sido convidado por esse momento
de 40 anos da Escola Piscinática. Quem diria nós, né? Estar aqui contribuindo com as nossas falas, com as nossas memórias, para mais uma construção da memória da Escola Piscinática. Então, assim, agradeço a vocês, meninas, foca nos estudos, né? O futuro de vocês é brilhante, né? Mas sigam fortes, sigam firmes, né? Parabéns, Marli, pelo trabalho, parabéns por esse projeto, e tenham honrado todos aqueles que passaram a construir esses 40 anos da Escola Piscinática, que venha mais 40, cheio de orgulho, né? Cheio de grandes e belas memórias também. E a gente espera ver sempre em destaque a escola. Em destaque, no aprendizado dos alunos. Bom, esse foi mais um episódio do Rebobina Piscinática. Tchau! Tchau!